Paz do Senhor, igreja. Amém? Irmãos, peço que abram suas Bíblias, Palavra do Senhor, no livro de Números. Iremos ler o capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Diz assim: Coré, ou em algumas traduções está Corá, filho de Gizá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aum, filho de Pelete, filho de Ruben, encheram-se de presunção e se levantaram contra Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a comunidade é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu prostrado, com o rosto em terra. Então disse a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher, fará chegar a si. Fazer isto, Corá, e todos os seus seguidores. Tomai incensários. Ponde neles fogo e incenso. Amanhã, perante o Senhor, o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da comunidade para servi-la? Senhor, meu Deus, meu Pai, te entrego mais uma vez, Senhor, essa palavra nas tuas mãos. Que o Senhor possa falar, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, que a tua palavra seja pregada, que o Senhor possa tocar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho refletido muito sobre o livro de Números e o Senhor tem trabalhado muito no meu coração sobre a história de Corá e de seus filhos também. E o que acontece? Toda vez que a gente lê um capítulo, a gente tem que entender o contexto dele, né? Não existe a gente ler um versículo e não ler o contexto. Então, o que conta Números? O livro de Números, ele conta a caminhada do povo de Israel no deserto, depois de saírem do Egito, depois do Êxodo, né? E os líderes atuais ali eram Moisés e Arão. E nós temos no capítulo 13, no capítulo 14 ali de Números, é aquela passagem em que ele manda espias para a Terra Prometida, em que Caleb e Josué voltam cheios de alegria para contar que na terra tinha leite e mel e tudo mais. E os outros espias voltaram com péssimas notícias. Esse é o contexto do livro de Números. No capítulo 13, ali em diante, começa a ter uma rebelião. O povo começa a murmurar e tudo mais. Só que no capítulo 16, aí já traz um nome. Ele traz o nome de Corá. Ele traz o nome também da tribo ali dos descendentes de Rubens. Eles fazem uma aliança ali para se levantar contra Moisés. E aí você pensa, ok, temos uma promessa de uma terra prometida, mas temos ali pessimismo, temos ali o povo se desesperando, temos ali um povo que está rejeitando a promessa. Porque a promessa foi feita, mas tinha um povo que estava rejeitando a promessa, porque achava que aquilo não era possível de acontecer. E aí decidem se levantar. E Corá, ele não vai sozinho. Ele está com o coração com inveja, ele está com o coração ganancioso ali. Ele acha que a posição dele não é o suficiente. Então ele começa a dizer, olha, todos são santos, então por que você deve ser líder sobre nós? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando isso acontece no meio cristão. E o que acontece? Corá, ele disfarça esse sentimento com a palavra justiça. Ele coloca como se fosse uma justiça. E como que ele faz para que isso pareça verdade? Corá traça uma estratégia. Corá,
ele chama 250 homens. E ele não escolhe qualquer um. Ele escolhe homens influentes. Corá chama homens líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. O coração de Corá era um coração terreno. Tão terreno que ele não teve os olhos para escolher. Os olhos dele eram para escolher algo que ele achava forte, que ele batia o olho e parecia forte. Só que o nosso Senhor é aquele que levanta um Davi, que não parece forte. E aí você pergunta, qual era então a função de Corá? Quem era Corá? Corá, ele era um levita, ele era da tribo de Levi. Corá tinha acesso ao sagrado. O versículo 9, quando Moisés está confrontando Corá, mostra que a função dele, né? Não é, ele fala, é pouco para vós, parece pouco que Deus tenha te separado para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor. O serviço que Corá fazia era muito importante. Corá transportava elementos sagrados dentro do templo. Então, ele trabalhava diretamente com a arca do Senhor. Ele trabalhava diretamente com o candelabro, com o altar. Ele estava muito próximo ali do altar. Mas o coração dele, tomado pela carne, tomado pelo pecado, queria mais. E isso me toca profundamente. Porque o que acontece? Quando ele se levanta perante Moisés, porque ele achava que ele poderia ser líder, Moisés olha para ele e Moisés faz o quê? Prostra o seu rosto na terra. A primeira palavra, mas Moisés não confronta Corá de frente. Mas Moisés entrega tudo o que estava acontecendo nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é aquele que sabe a quem ele escolheu, a quem ele chamou, a quem ele levantou, a quem ele fortaleceu. E mais para frente, se continuarmos lendo o capítulo, acontece uma coisa muito triste. A terra se abre e Corá e muitos de seus seguidores caem, são consumidos. Porque esse é o fim da soberba, da ganância. E os 250 homens que estavam seguindo Corá e que estavam defendendo a ideia de Corá, eles foram consumidos pelo fogo. Nossa, que passagem forte. Foi a mesma coisa que eu disse para o Senhor. O Senhor tem certeza? É isso mesmo? Mas tem um ponto. Quando Deus faz isso, Deus estava rejeitando, estava fazendo uma ruptura com aquele povo. Estava fazendo uma ruptura com Corá. E aí eu penso assim, Deus me fez refletir, né? Que o principal ponto ali, a dificuldade de Corá, era valorizar aquilo que ele tinha na mão. Irmãos, de forma hierárquica, a posição que Corá estava ocupando não era baixa. Era importantíssimo as pessoas que transportavam o tabernáculo. Era importantíssimo as pessoas que estavam ali mexendo diretamente com o altar, diretamente com o candelabro. Mas o coração de Corá não estava centrado na presença de Deus, porque ele não valorizou o que ele tinha nas mãos, o que o Senhor tinha entregado na mão dele. Isso é um confronto que o Senhor tem sempre trazido ao meu coração. Será que nós temos valorizado? Ou será que nós temos achado muito pequeno o ministério que o Senhor deu na nossa mão? Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que o Senhor determinou que nós faríamos e a gente fala, Senhor, isso é tão pouco. Isso parece tão pequeno. Mas para o Senhor, se Ele deu na tua mão, é porque Ele sabe que você tem potencial para fazer com excelência, porque foi Ele que entregou na tua mão. Se o coração de Corá estivesse centrado na presença do Senhor, ele nunca teria levantado a voz contra Moisés. Porque quem levantou Moisés não foi um homem terreno. Foi o Senhor dos Exércitos. Foi o Deus Todo-Poderoso. O Deus já tinha demonstrado que tinha terra prometida, que tinha promessa. Irmãos, eu não sei hoje qual é o ministério que o Senhor deu na tua mão. Muitas vezes você pode olhar e falar, poxa, mas o ministério do outro irmão parece tão grande. Poxa, parece que ele alcança tantas vidas. Mas o Senhor hoje nos confronta e nos pergunta, o que você fez com aquilo que eu entreguei na tua mão? Você tem cuidado do bem precioso que eu tenho dado a você? Você tem cuidado do teu ministério? Você tem orado pelo teu ministério? Você tem cuidado da tua casa, da tua família? Daquilo que o Senhor entregou na tua mão? E
essa palavra fala ao meu coração de várias formas. Por exemplo, quando nós damos aula, eu sou professora, sou terapeuta, a gente trabalha um pouco de cada. E o professor é aquele que gosta de planejar. E aí você monta aquele grande planejamento, você tem aquelas ideias maravilhosas, e aí você pensa, poxa, eu posso aplicar essa atividade dessa forma, posso tocar tal instrumento. E às vezes chega na hora, acontece a emergência e você tem um aluno. Se você deixar o teu coração ele é tomado pelo desânimo, você fala, poxa, fiz um planejamento tão bacana. E só veio um aluno. Mas, irmãos, eu digo isso por experiência própria. Se você pegar esse aluno, esse um que você tem, e você der o seu melhor para ele é aquele que na semana seguinte vai contaminar todos os outros. Olha, a aula semana passada foi muito bacana. Olha, eu aprendi isso. Olha, você devia ter vindo. Por quê? Você pegou aquilo que parecia pouco, mas você deu valor ao que você tinha na mão. Às vezes eu converso isso com professores de TBD, a gente sempre fala isso nas reuniões. Poxa, irmãos, se vier pouco, a gente vai dar a nossa melhor aula, a gente vai seguir a nossa estratégia e tudo mais. Por quê? Porque é o povo que o Senhor entregou na minha mão. Eu vou trabalhar na salinha, hoje vieram 2 crianças, dá o seu melhor para aquelas 2 crianças. É o que Deus te deu na tua mão? É o que o Senhor te entregou, te deu como responsabilidade? Eu vou dar o meu melhor. Porque o meu coração não pode ser como o coração de Corá. O meu coração não pode renegar aquilo que o Senhor entregou na minha mão. Porque se Ele entregou na minha mão é porque é minha responsabilidade. E eu quero ser um canal de bênçãos na presença do Senhor. Eu quero ser usado na casa do Senhor. E eu falei sobre o ministério, mas tem acontecido uma questão muito interessante. Eu trabalhava numa clínica muito grande. Muito grande. Eram muitos pacientes, eram um atrás do outro. Às vezes eu tinha 30 minutos para atender um paciente. E eram muitas famílias, eram muitos pacientes. Muito. E cada paciente, às vezes, tinha uma vez na semana de atendimento. E a chefia do lugar que eu trabalhava estava muito focada na quantidade de pacientes. Então, eles iam colocando pacientes. Às vezes, eu virava a minha agenda na semana seguinte e tinham colocado mais. Às vezes, é sábado, às vezes, outros dias e tudo mais. E aí, eu ficava muito cansada, porque, às vezes, você não vê resultado. E demora muito a ver resultado. Os terapeutas, cada um trabalhava de um jeito, cada um tinha uma metodologia. Tinha alguns que trabalhavam na mesma metodologia que eu, então eu gostava muito de estar com eles. Mas tinham outros que trabalhavam com outra metodologia. E às vezes eu tinha que receber aquela criança desorganizada, eu tinha que organizar ela. Quando eu ia atender, já tinha acabado o meu tempo. Isso me angustiava. Porque eu não queria apenas marcar um horário. Entrei, fiz meu trabalho e saí. Eu queria ver resultado. Eu queria ver aprendizado, eu queria ver evolução. E eu geralmente trabalho com pacientes bem graves. Com autismo, com TDAH, com TOD. E no ano passado, o Senhor me tirou da zona de conforto e eu tive a oportunidade de trabalhar num outro lugar. Que tinham menos pacientes do que essa outra clínica, mas que tinha uma equipe que estava centrada não na quantidade de pacientes, mas na qualidade do tratamento deles. E eu vi uma outra formato de atendimento. Eu vi em uma semana ganhos que eu não via em anos como criança. Eu vi, às vezes, de um dia para o outro, aquele paciente desenvolvendo, porque todos os terapeutas trabalhavam da mesma forma. Todos os terapeutas trabalhavam da mesma metodologia. E como a gente compartilhava metodologia, a gente tem essa liberdade de chamar a atenção do outro. Olha, fulano, você não fez isso. Fulano, pô, vai para quê? Olha, acho que não ficou bacana, acho que você podia trabalhar assim. Por quê? Porque o nosso foco estava no desenvolvimento do paciente. E nesse outro lugar eu vi muito mais resultado do que eu já tinha visto, mesmo com tantos pacientes no outro lugar. A gente via, mas às vezes era a longo prazo, sabe? E foi um despertar do Senhor para mim. Quando eu não sei, muitas vezes você pode orar para Deus e falar: Senhor, esse filho me dá tanto trabalho. Senhor, ele é tão difícil. Senhor, meu ministério é tão difícil. Se você for líder, por exemplo, poxa, as pessoas que eu lidero, elas não fazem aquilo que deveriam ser feito e tudo mais. Mas talvez esse único
filho que esteja na tua mão seja um Samuel, assim como o Diana. Talvez esse grupo pequeno que esteja na tua mão vai ser um grupo que lá na frente vai frutificar muito. Mas só o Senhor é capaz de te capacitar durante todo o processo para lá. E aí esse é o momento em que a gente se prostra, a gente se ajoelha na presença do Senhor e fala: Senhor, eu não sei o que tu tens para mim. Mas se é isso que o Senhor me deu, o que o Senhor me der, eu vou fazer com excelência. E sabe, um grupo em que a gente vê muito isso, eu estava até conversando isso com o Igor, com as crianças. A gente aprende muito com as crianças. Às vezes a criança ela tem pouco para oferecer, ela te diz: eu só sei fazer essas notas e tudo mais. Mas se você falasse para ela: olha, você consegue fazer, e hoje a tua tarefa é fazer isso, 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 isso. E ela confiar em você, ela fecha o olho dela e vai. Às vezes a criança está com o olho fechado: tia Dani, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso é uma coisa muito pura do coração da criança. Tia Dani, hoje a gente vai ter oportunidade? Elas já estão há 10 minutos antes: ó, tia Dani, estou pronta para a oportunidade. Eu falei: calma. Ó, eu estou pronta para a oportunidade. Calma. Tia Dani, a oportunidade é daqui a 5 minutos ou daqui a 7 minutos? De 5 para 7, para ela a diferença é muito grande. Sabe o que é isso? É o coração disponível. Sabe o que é isso? É o coração aberto para o Senhor trabalhar, aberto para frutificar. Quando a gente fala assim: eu quero ser como criança, é isso. Sim, eu quero ter um coração puro. Porque, Senhor, eu posso não estar vendo o resultado, mas eu estou aqui no caminho. É isso que o Senhor manda fazer? Tá difícil, tá doendo, tá cansativo? Mas vamos lá. E aí, irmãos, vem os frutos da caminhada. E aí você vai ver a transformação, às vezes, bem de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Eu estou trabalhando 3 dias em São Paulo, aí eu trabalho 3 dias no Rio, e eu volto para São Paulo, e eu venho para o Rio. Eu durmo em ônibus. Eu me digo que eu estava muito cansada. E quando eu cheguei na minha casa sábado para dar aula, eu abri o portão e uma mãe falou assim: Dani, pois a minha filha levantou e falou assim: mamãe, graças a Deus, chegou o melhor dia da minha semana. O dia da aula da minha tia Dani. Eu tava com muito sono, eu tinha acabado de chegar, eu tava assim, tonta. Eu olhei pra ela, falei: o quê? Ela acordou cedo, se arrumou, tomou café, botou uma mochilinha e falou assim: mamãe, vamos lá. Chegou o sábado, o dia da minha aula, eu preciso ir. Irmão, isso não sou eu. Não é porque, tia Dani, é porque eu abri meu coração para o Senhor trabalhar. Todo dia eu peço isso: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Me coloca que eu vou. E às vezes, irmãos, eu confesso para os irmãos que às vezes vem pronto, eu nem sei o que eu estou fazendo. Mas é porque eu olhei para o Senhor e eu admiti: Senhor, eu não sou capaz, mas se o Senhor quiser, a gente vai. E aí quando o Senhor vê um coração disponível assim, irmãos, quando você vê, você já fez. Porque não é você. Porque é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Corá estava preocupado com o que os outros viam. Corá estava preocupado com a sua posição. Corá estava preocupado com muitas coisas. Mas Corá não estava preocupado em fazer a vontade do Senhor. Corá não estava preocupado com a presença do Senhor. Porque quando você está preocupado com a presença do Senhor, você não olha para o que tem na tua mão. Você não olha para o pouco que Deus plantou. Mas você olha assim: Senhor, muito obrigado, porque poderia ser qualquer pessoa fazendo isso no meu lugar. Mas o Senhor me escolheu. Sabe o que acontece depois que Corá é engolido na terra? O versículo é sensacional. Você vai lendo o capítulo, você vai lendo, e aí você chega, olha só, você chega lá no versículo 37 e diz assim: Moisés fala assim para Elear, filho de Arão, né? E fala assim: todos os incensários do meio do incêndio
e espalhe-o longe daqui, pois eles são santos. Na mão de todos esses homens estavam os incensários. Esses homens foram queimados, 250 homens foram queimados, mas o incensário não foi. Depois ele mandou um homem, foi lá, pegou todos os incensários, porque o incensário era santo. Você pode reclamar, você pode estar triste, você pode falar assim, Senhor, por que eu? Mas o Senhor entregou o incensário na tua mão. Porque o incensário é santo. E Deus nos usa por misericórdia. Então o coração não é porque o coração é obrigado. O coração não é, Senhor, mas poxa, não, Senhor, muito obrigado porque o Senhor olhou para mim e falou, olha, vou te usar na minha obra. Olha para a tua casa, olha para o teu ministério, olha para o pouco que você tem. E fala assim, Senhor, muito obrigado por aquilo que eu tenho, porque o Senhor me deu. Se não fosse o Senhor que tivesse colocado na minha mão, eu não teria nada. Esse era o lugar que o coração de Corá não estava. E a obra do Senhor, ela continua. Mas se o seu coração estiver desalinhado da presença, você não vai junto. Eu gosto muito do avivamento, né? Da história de Evan Roberts, do avivamento País de Gales. E tem uma parte, um trecho do texto que eu nunca esqueço, que fica martelando na minha cabeça. E ele fala assim, Senhor, podem nos tirar dos instrumentos. Eu não preciso de instrumentos, eu não preciso de nada material, mas eu preciso da tua presença. Eu quero um coração que louve em adoração. É muito bom ter instrumento, é muito bom, eu gosto muito, né? É muito bom você ter as coisas materiais que você possa usar, é muito bom ter um microfone. Mas e no teu trabalho você não tem um microfone? Na tua escola você não tem um microfone? Você não tem um instrumento? Quem é você? Porque o coração adorador, ele não depende do que tem na tua mão. Mas o coração adorador, ele depende única e exclusivamente do Senhor. E aí parece uma história triste. Você fala, então acabou por aí? Acabou. A história de Corá acabou. Ponto. Acabou a descendência de Corá. Fim. Só que o nosso Deus é o Deus que surpreende, né? E aí você continua lendo os capítulos, você vai lendo os versículos de Números, e você passa pelo versículo 16, pelo versículo 17, pelo versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, você até esquece de Corá. Chega no versículo 26, Deus manda eles fazerem como se fosse um censo, para se contar novamente a quantidade do povo. E aí você encontra lá na frente, em Números 26, você encontra lá no versículo 11, eu até circulei. Está escrito assim, os filhos de Corá, porém, não morreram. Tem um louvor que as irmãs cantavam aqui há muito tempo atrás, que é meu louvor é como chama, como o vento que derrama e é sinal de reverência, prostro-me aos seus pés. E ele fala, ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá, santo és. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, mãe, eu sei quem é Davi, eu sei quem é Moisés, quem é Corá? Eu ficava curiosa, porque ninguém fala de Corá nas músicas e tal. E eu descobri quem era Corá por causa da música, que eu fiquei curiosa para descobrir quem era Corá. Corá não é citado como um bom exemplo, mas Deus reescreve a história a partir dos filhos dele. E aí, quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá, assim como Corá, eram levitas também, da tribo de Levi. Mas eles não morreram porque eles não compactuaram com aquilo, eles não seguiram o que Corá determinava. E aí, lá em 1 Crônicas 9:19, fala deles novamente, e aí se descobre que eles tinham duas funções. Que eles eram porteiros do templo. E qual é a função do porteiro do templo? O porteiro do templo é aquele que guarda o acesso, aquele que controla a entrada, aquele que protege a santidade, não é qualquer pessoa que pode acessar esse lugar. E hierarquicamente, ser porteiro do templo era abaixo do que a função de Corá. Corá ficava com as coisas santas, ficava com a arca, ficava com tudo mais.
Mas os filhos de Corá ficavam na porta. Eles nem chegavam no altar. Alguns eram músicos. Alguns filhos de Corá eram músicos também. Mas hierarquicamente era abaixo de Corá. Mas a diferença não estava na função hierárquica que eles exerciam. A diferença estava no coração. O coração de Corá estava desalinhado, o coração de Corá queria mais, o coração de Corá queria posição, o coração de Corá queria estar... Ele não queria ficar só perto do altar, ele confundiu. Não, eu não posso estar perto do altar, ele tem que estar em cima. Ele confundiu proximidade com permissão. Se Deus te colocou perto, é perto que você fica. A permissão do Senhor ela é clara. A gente não pode ir além disso. Mas o coração dos filhos de Corá era um coração que cuidava do que recebia. Os filhos de Corá eram aqueles que queriam muito a presença do Senhor. O coração dos filhos de Corá eram aqueles que estavam gratos por ficar à porta. Era um coração que estava grato porque sabia que estava vivendo um propósito. E aí eu descobri que tem um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá. E eu descobri que eu sempre ouvi esse salmo várias vezes, eu nunca me dei conta que ele foi escrito pelos filhos de Corá, porque além de músicos, alguns foram salmistas. E aí, vamos abrir aqui, abre para mim, Salmo 84. E aí diz assim, essa é outra versão, né? Esse aí é qual? Bota Arque. Isso aí. E aí, qual é o Salmo 84? Meu Deus do céu, muito bonito. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Os filhos de Corá eram benditos. Por muito tempo eu pensei que bendito era dizer só abençoado, né? Assim, alguém que prosperava e tudo mais. E eu fui pesquisar sobre a palavra bendito e eu descobri que bendito é aquele que é alcançado pelo favor do Senhor. Bendito é aquele que é aprovado por Deus. Bendito é aquele que está centrado na presença, está no centro da vontade de Deus. Senhor, eu posso ser bendito na fartura, eu posso ser bendito na escassez, mas eu não posso viver sem a tua presença. Irmãos, nós não queremos ter uma história assim como a de Corá. Mas nós cremos no Deus que reescreve histórias a ponto de ter um salmo como esse, escrito pela descendência dele. Mas isso depende de onde o coração está, de como o coração está alinhado. Ele está apontado para o alvo ou ele está focado no que está ao redor? Eu encontrei os altares do Senhor.
Vale mais um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Senhor, eu não sei se o Senhor quer que eu fique à porta. Eu não sei se o Senhor quer que eu fique no canto. Eu não sei onde o Senhor quer que eu fique. Mas me coloca lá. Porque eu quero estar na tua presença. Feche seus olhos nesse momento e ore para o Senhor. Senhor, eu quero viver a tua vontade. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é benigno, o Senhor é bendito. O Senhor é Deus que levanta os teus servos. O Senhor é aquele que traz esperança para o coração desesperançoso. O Senhor é aquele que abre as portas. Portas onde não há paredes. Mas que muitas vezes fecha portas e seus filhos não entendem. O Senhor é Deus que muitas vezes levanta e outras vezes coloca para esperar. Para mostrar que o poder é seu. Para mostrar que a vontade é sua. Para mostrar que todo poder e que toda autoridade vem somente da tua mão. Mostra que nós não somos nada, mas que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos escolheu. Teve misericórdia de nós. Olhou para nós e viu um coração disponível. Muitas vezes sem nada para oferecer. Mas o Senhor é o Deus que capacita. O Senhor é o Deus que levanta. Nesse momento, irmãos, peça para o Senhor. Peça para o Senhor te dar direção. Peça para o Senhor te reposicionar. Essa é uma noite de reposicionamento. Eu não quero mais viver aquilo que eu acho que eu devo ser feito. Eu não quero mais viver o ministério que eu acho que é bonito. Eu não quero fazer aquilo que eu acho que é bonito que o irmão faça. Eu não quero ter os filhos que o outro irmão tem. Eu não quero viver o propósito que o outro irmão vive. Porque eu quero estar ocupada, centrada na presença do Senhor. Eu quero estar ocupada, olhando para o alto, de onde vem o meu socorro, que é Cristo. Eu quero estar tão centrada na tua presença, na tua palavra, que a tua presença vai fluir em volta de mim e as outras pessoas vão ser alcançadas. Porque o teu poder é grande. Porque o teu poder é imenso, Senhor. Porque o seu poder é inigualável. O seu poder não precisa de mim, mas ele me usa por misericórdia. E alcança a minha casa, alcança a minha família, alcança onde eu pisar a ponta dos meus pés, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o mesmo que esteve com Paulo e Silas na prisão. O Senhor é o mesmo que esteve com o povo no deserto. Colocou nuvem, colocou coluna de fogo. O Senhor é o mesmo Deus que teve misericórdia dos filhos de Corá, porque tinha um coração contrito e quebrantado. E Senhor, eu quero estar nos teus altares. Eu quero, Senhor, prostrar o meu rosto em terra, ajoelhar no chão e me render a minha alma perante a tua presença. Porque não há melhor lugar do que a tua presença. Amém. E eu faço um pedido para os irmãos. Faça essa oração amanhã de novo. Faça essa oração na terça de novo. Faça essa oração na quarta de novo. Que você viverá grandes coisas na presença do Senhor. Que você viverá aquilo que não é possível viver. E Deus multiplicará o que está na tua mão, porque você teve zelo e cuidado com aquilo que é tua responsabilidade. Porque não é porque o homem te deu, mas porque o Senhor te entregou. Humanos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Levanta sua mão. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Agora é para cantar com o coração aberto. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. Oh, meu Deus! O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu
Eu encontrei teus altares, Senhor. E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor. E Deus meu. Aleluia. Aplauda o Senhor.